A paz de Deus para todos vocês. Algo interessante, né? Falar em língua para edificação, porque tem falar em língua para interpretação, e tem falar em língua outros idiomas, inglês, espanhol, tudo você vê lá em Atos dos Apóstolos. Uma você vê os caras falando, tá como um bêbado, falando que não entende. Outro você vê eles falando e profetizando na terra das pessoas. O cara morava na Espanha, chegou lá, ninguém falava espanhol. Aí o cara que estava falando em língua rabacoraba começou a falar em espanhol para os caras. É isso que acontece no início de Atos dos Apóstolos, tá? Há duas manifestações sobrenatural lá, né? E tem falar em língua para intercessão em si, né? Então existe todos esses entendimentos, biblicamente falando. Mas, em especial, né? Eu vou falar para você agora em especial. Aí Paulo está falando, né? Ele coloca as outras línguas aí em parte. Ele coloca duas línguas. Em interpretação, ele coloca a língua de outros idiomas, que é um sinal pro incrédulo e tudo mais, né? Então, mas no caso específico aí, e nesse texto, não, nessa frase, ele está falando a língua de edificação pessoal. Amém? Então, a língua ela tem algumas divisões, mas não é hoje o assunto sobre língua, sobre divisões, então eu não vou ampliar esse assunto. O que eu quero dizer para vocês é que o valor, aonde deve estar a língua de edificação, quem dera, né? Se hoje fosse o problema das igrejas hoje, falar muito em língua, mas não é. Mas ainda tem um conhecimento errado que paira nas pessoas, inclusive do meus obreiros queridos, que é o quê? Se eu oro em língua, eu não preciso interceder, porque aí, quando Deus quiser, ele intercede através de mim. Não. Aí é caso específico, amados. É uma ação específica, quando Deus direciona. Não é o caso, então. Quando você está falando em língua, e você é tomado, vamos dizer assim, tomado por um poder maior, é o problema dos pentecostais. Eles acham que eles podem só falar em língua quando eles são tomados por um poder. Isso não tem na Bíblia. Tanto que aí, em Coríntios 14, Paulo fala, ora consigo mesmo, quer dizer que você tem domínio sobre oração em língua. Então, e outra, é imperativo, Efésios 6, lá, 18, se não me engano, né? Orar no Espírito o tempo todo e tal. Lá também é oração em língua. Judas 20 também é oração em língua. Então, é o nome dado à oração em língua, chama oração no Espírito. Oração de compreensão de português, que você entende, chama oração no entendimento, que você vê no próprio capítulo de 1 Coríntios 14, continuidade aí. Mas o que eu quero que vocês aprendam e entendam chama uma linguagem norma implícita, hoje, para os tempos de hoje. O que eles faziam mais nessa época? Intercessão e oração em língua. E qual que era o problema deles aí? Eles estavam orando em língua o tempo todo, até na igreja, e estava tendo problema, dando problema sobre a profecia. Ele fala, a profecia é maior, porque ela edifica, ela salva. Tudo que é salvação, tudo que é para você pessoal, é menor do que aquilo que é para salvação. Então, nisso daí a gente chama, dentro da lei do direito, chama norma implícita, né? Que é a norma da dedução, se deduz, né? Às vezes não está lá o crime que o cara cometeu, né? Não está lá o crime que ele cometeu, ele foi lá e matou um animal à toa, mas não tem na legislação do país um animal à toa, mas tem o ser humano, matar o ser humano sem ser por defesa à toa. Então se deduz a partir daí, que também chama dedução, né? Ou norma implícita. Aí você vai aprender um monte de coisa, aí o que vai assistir a norma implícita, aí vai ser a sistemática, vai ser a analogia, vai ser os princípios, né, gerais, etc. Aí a interpretação sistemática, que eu quis dizer. Então, o que vai assistir a norma implícita. Então, mas não é hoje que eu vou te ensinar direito, tá? Então, o que acontece? Direito de advocacia, tá? Eu vou te ensinar direito do que é correto, mas não direito de advocacia. Até o nome hoje está corrompido, porque no próprio direito de advocacia se ensina, para você ganhar dinheiro tem que mentir. E criam leis através de uma relatividade. É relativo a partir de uma pessoa que cria lei, e não a partir de Deus, que criou as leis, né? Não é por causa de Deus que eu crio leis. Eu crio a partir do momento que eu quero. Aí eu posso ser uma pessoa egocêntrica, egoísta, crio uma lei por causa da minha ideologia, né?
ou eu pago, eu sou um empresário, pago na geopolítica um legislador para criar uma lei para que eu possa vender meu produto e assim por diante, né? Então, ou eu crio uma lei, pago também o legislador para criar uma lei para causar uma ideologia destrutiva, né? Destruidora, né? Que nem essa norma que estabeleceram agora das mulheres, que não é o bem das mulheres, né? Isso foi aplicado na França, essa lei nova aí. E a França ela foi destruída por causa disso. As mulheres foram as mulheres mais de liberdade do mundo, foram as mulheres francesas. Elas estavam no topo de igualdade do homem, até superior. Quando fizeram essa mesma lei lá, aí ninguém mais contratou ela. Quando passaram fome, estavam sem contrato, passando fome, elas rezavam para achar um marido. Aí uma religião, já era propósito, tomou conta. Um homem sustenta 4 mulheres. As mulheres ficaram caladas para poder comer. Assim se concluiu o ensinamento de Stalin. Ainda que se arranque as penas da galinha, você continua dando comida para ela, vai arrancando, sangrando ela, vai dando comida, ela vai te seguindo. Assim a mulher ficou francesa. Está entendendo? Dessa maneira, submissa ao ponto por causa de comida. Não tinham que comer, ainda que tinham faculdade. E aí o que aconteceu? Aí estabeleceu-se a religião, aonde foi uma salvação para as mulheres, essa religião, né? Aonde o cara pode casar com 4 mulheres, sustentando assim elas. E essa geração que nasce delas, nascer agora, é uma geração que já nasce submissa. E as mulheres vivem apanhando. Tudo que elas tiverem de direito, a própria lei que parecia boa, veio para destruir. É o que eu falo, direito não tem nada de direito hoje, né? Mas isso foi um parênteses que eu abri para você entender, que existem leis que vêm para destruir, né? Tem um propósito, que nem na época de Cristo, o cara criou uma lei, que tudo que, se meu pai passar necessidade financeira, o que eu tenho de oferta é uma oferta para Corban, é a oferta do Senhor. Então, não posso te ajudar, meu pai. Não posso te ajudar, mãe. A Igreja Católica, com a mesma mentalidade, criou, então, o celibato. E todo o dinheiro da igreja e o padre não pode ajudar os seus pais, nem seus parentes financeiramente. E nem mulher ele pode ter, nem filho, para não ter herança. Então, foi um golpe financeiro, não tem nada a ver com espiritualidade, é a maior hipocrisia isso daí. E eles sabem disso. Criaram essa lei, da mesma forma. Tá entendendo? Essa é a verdade, gente. Então, são leis criadas por sistemas ou religiões para causar o caos, ou com um objetivo particular de uma ideia particular. Mas isso tem acontecido na igreja também. Então, isso que eu quero dizer. Então, quando você pega uma interpretação de um texto, você tem que entender que existe uma norma implícita nele. E aqui mostra qual norma implícita, o que eu vou falar. Aqui não fala de intercessão, porque era normal lá interceder. O problema aqui estava entre profecia e falar em língua na igreja, o tempo todo fazer barulho na igreja. Não precisa, pode acontecer, mas não proíba de orar. Mas pode acontecer. Então, o problema, eles oravam constantemente. Paulo falou que orava mais que todos ainda em língua. E língua, no idioma espiritual. Língua, ainda que fala, aqui está errada essa tradução, tá? Quem fala em língua, aí em línguas, está errado. Por quê? A tradução original é singular, não plural. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Língua é singular, porque é um idioma, não está falando de vários idiomas. Aí está falando de um único idioma que fortalece a si, que é o idioma divino, né? Aí depois, lá na frente, ele pode usar o plural, né? Que é falar línguas como sinal para o povo incrédulo, etc. Então, o que acontece? Porque é idioma, né? É clauses, tal, a palavra. Glosário e tal. Então, ou você pode entender que é uma língua própria para o povo, né? Um dialeto, né? Então, o que acontece aí? Eu quero que vocês entendam que Deus ele quer que você entenda essa norma implícita que sempre existiu. A norma implícita sempre existiu. O homem não criou ela, ele tropeçou nela. Então, o que acontece? Se o passarinho, o cara matou o animal à toa, mas a lei do país não diz, mas se matar o ser humano à toa não pode, imagina o animal também. É questão de inteligência. Claro que a penalidade muda, né? Até com Deus. O animal é uma penalidade, o ser humano é outra, né? Vai do tamanho do pecado, né? Então, um tem espírito, o outro não tem, né? Espírito como ser humano. Claro que esses valores são mudados aí, tá? Dentro da lei de Deus. Mas vamos lá. Então, o que é lei implícita? É uma lei que, se fosse falar tudo que é errado e certo na Bíblia, não caberia livro para ser escrito. Então, tem que ser implícito, tem que ser deduzido, né, de acordo com o que está escrito lá.
E o crente hoje não intercede, eu quero falar de intercessão. Paulo falou lá em Timóteo 2, se não me engano, antes de tudo faça intercessão. Antes de tudo. Antes de tudo. Você sabe o que é isso, a palavra antes de tudo no grego? De qualquer responsabilidade, de qualquer coisa que você for fazer. Por quê? A intercessão, vou até colocar o versículo depois aqui, a intercessão é aquele mover é como Deus se move na terra. Deus não pode se mover na terra, influenciar o sistema da ideologia que eles estão colocando. Ideologia, quem cria essas ideologias ruins, essas leis do capeta, é o diabo, influenciando pessoas. Da mesma maneira, Deus pode influenciar pessoas e influenciar até a atmosfera, e até se meter no campo aéreo, que a gente chama como é, na atmosfera, nesse primeiro céu, na nossa atmosfera. Deus pode se meter de forma tremenda, executando juízo, como fez até com os reis no passado. Desde Faraó até mesmo o camarada que mandou crucificar Jesus, vamos dizer assim. Então, Deus pode intervir. Está entendendo? Deus pode intervir. Deus pode intervir na vida de cada um, literalmente, até matando, né? Fisicamente, no mundo da terceira dimensão, do que você vê. Tudo isso por causa da intercessão. Somente a intercessão pode liberar o poder de Deus para influenciar países, influenciar governo, influenciar vidas, influenciar salvação, derrubar tronos, principado, potestade. Somente a intercessão, que é uma batalha, pode influenciar, liberar os anjos do céu em favor da igreja, em favor do povo. Se não interceder, Deus não atua. E o que eu vou trabalhar muito nesses últimos tempos agora é na intercessão na vida de vocês. Então, antes de orar em língua, é implícito. Se falar em língua, profetizar está superior à oração em língua, eu te digo, juntando as normativas de Deus, né? Os textos normativos de Deus. O que é normativo? Aquilo que deve ser feito. Descritivo é aquilo que deve ser analisado. Não precisa ser feito. Pode ser ou não pode, não é lei ou é lei. Mas aquilo que é normativo é estabelecido como lei. Pegando, então, Timóteo e pegando esse versículo, juntando, fazendo a junção, você não vê algo implícito aí, você já vê algo explícito, aquilo que está escrito como norma, chama norma explícita, não implícita. Você já vê, aqui está implícito, mas quando você acrescenta outro versículo da mentalidade de Deus, se torna a norma explícita. Está escrito claramente que qual que é mais importante entre os três? Intercessão, oração em língua ou profetizar? Intercessão. Porque diz antes de tudo. Porque quem vai trazer a alma, por exemplo, para a pessoa assistir o culto, espiritualmente falando, não usando o sistema humano, quem vai trazer a influenciar aquela alma para ir ao culto verdadeiramente por Deus? A intercessão. Aí entra a profecia em seguida. Profetizar. Né? A pessoa vai profetizar, vai dar um recado de Deus, né, para a vida daquelas pessoas. Isso é importantíssimo. Então, aí a oração em língua já vem envolver em terceiro, que é a edificação pessoal, que é uma oração de revelação para que você entre no propósito de Deus. É tremendo também, todas são poderosas, mas cada um tem o seu lugar, que nem o jejum tem o seu lugar, a oração em língua tem o seu lugar, e a meditação na palavra tem o seu lugar. Está entendendo? Mas o que Deus sempre olha para as pessoas? Até na vida de Cristo. Ele olhou o pessoal de Cristo, quando estava sofrendo, ou olhou o mundo, a salvação das pessoas? Olhou para a salvação. Jesus falou, se passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Então ficou a vontade de Deus. A salvação da humanidade. Então o que acontece? Você tem que entender isso, né? Você tem que abrir a tua mente, meu obreiro querido, e começar a separar um tempo para interceder todo dia. Então, eu crio uma lei que nem eu criei. Eu não oro em língua se eu não intercedo. Eu não leio a Bíblia se eu não intercedo. Cara, vai ter um monte de crente agora, se for seguir essa regra, não ora mais. Aí que não ora mais em língua, não lê a Bíblia. eu criei para mim particular, se eu estou falando. Algo particular. Isso é a minha maneira, como eu busco. Né? Tem pessoa que não pode pegar isso para ele, porque ele não vai fazer nada. Vai ficar, né? Mas o que eu quero dizer é o valor, só isso. É uma linguagem figurada que eu estou usando.
Então, eu repito para mim mesmo, se eu não interceder, eu não vou orar em língua. Se eu não interceder, eu não vou... mas eu sou cheio de pecado, carnalidade, sou um obreiro. Então, você começa a sair da carnalidade, sabia? Começar a interceder pelas almas perdidas. Aí você começa a sair da carnalidade. Porque quando você começa a interceder, a orar pelas almas perdidas, a manifestação do amor de Deus começa a entrar em você. Você começa a entender o amor de Deus. Aí o ágape começa a te libertar do pecado. É interessante, né? Isso não está escrito, isso é implícito também. Não é explícito na Bíblia, mas é implícito. Então, porque você está se doando, você está passando, largando o teu tempo. Claro que a oração sempre, antes de tudo, a intercessão, a Bíblia fala que você tem que chegar diante do trono da graça com ousadia. Você tem que chegar diante de Deus se humilhando sempre. Deus, como Jesus ensinou. Mas o maior motivo de você estar lá é para interceder. Então você ajoelha, ou sentado, não sei como que você ora, ou de pé, você fala: Deus, perdoa meus pecados, perdoa minhas fraquezas, perdoa meus erros, me ajuda a interceder. E começa a partir daquele momento a fazer uma intercessão. Não importa o tempo que você vai gastar. Não importa. Então, mas é preferível. Eu usei esse argumento durante muito tempo nesses últimos anos, para minha mente. Eu prefiro orar 30 minutos de intercessão do que ficar 30 horas orando em língua. Tem mais resultado para o reino de Deus. Não vai ter para mim o resultado pessoal, mas vai ter para o reino de Deus. Tá entendendo? Você entendeu? Eu prefiro 30 minutos orando em língua do que ficar 30 horas orando em língua. Orando em língua, 30 minutos intercedendo, do que ficar 30 horas orando em língua. Você entendeu? De novo, 30 minutos intercedendo do que 30 horas orando em língua. Eu prefiro. Mas isso também é figurado, para você entender. Tá entendendo? Para quê? Para isso me impulsionou esses pensamentos, essas ideias, para que eu pudesse valorizar a intercessão. Porque eu sei que somente por ela que Deus opera. Deus não pode se manifestar na terceira dimensão, que é aquilo que nós vemos. Quando Deus quer fazer. Mentira. Você está doido? Se fosse assim, ele seria um monstro, não um Deus de amor. Porque há tanta destruição na Terra, tanta fome, tanta criança sendo violentada agora e morta. Estão arrancando os dentes de crianças agora para fazer sexo oral. Olha só, tá entendendo? E muitos morreram na mesa porque a anestesia não estava sem anestesia, já tem tudo reportagem provando isso daí. E ninguém faz nada. Então, o que acontece? Morreram de dor, porque não tinha anestesia. Então, incrível essas crianças. E por que Deus não intervém? Porque o homem não intervém. Como que o homem intervém? Pessoalmente, pela oração, para que possa vir pessoalmente. Se não orar, Deus não pode intervir. Deus não pode intervir. Aí ele pode intervir de acordo com a dimensão. Nós criamos 3 tipos de dimensão para Deus intervir. A primeira dimensão, Deus só intervém na mente das pessoas, criando leis, ajudando pessoas, etc., convertendo pessoas. A segunda dimensão já tem manifestação do sobrenatural. Deus já mostra o sobrenatural. A pessoa está lá na pedofilia, os caras até morrem. Os caras que estão na cabeça lá, começa a morrer do coração e infartar, porque Deus entra até para punir, porque você criou essa atmosfera. E na terceira dimensão, nem se fala. Meu Deus, até o cara vê até o anjo vindo matar ele. Ou Jesus aparece para o cara e converte o cara. Também, ao mesmo tempo. Nessas 3 dimensões pode acontecer as 3 coisas também com o próprio indivíduo. Ou ele morre infartado, ele morre, ou um anjo vem e mata ele de maneira sobrenatural na terceira dimensão, ou algo parecido, ou converte ele, Jesus aparecendo. É sério, gente. É sério que eu estou falando, pô. É sério. Então você tem que entender isso. São 3 dimensões que a Bíblia mostra que nós criamos para Deus. E tudo ela está lá. Você vê em Moisés a terceira dimensão. Na ordem crescente, né? A ordem decrescente é o contrário. Então, a ordem crescente, você vê lá na 1, 2, 3, ordem crescente, tá? Você vê na ordem crescente lá, matematicamente falando. Então, você vê, lembra? Então, você vê lá Moisés na terceira dimensão, no nível maior. Você vê Samuel, na época de Samuel, na primeira dimensão. Você vê já na época, no finalzinho de Samuel, quando Davi é levantado, já na segunda dimensão. E continuou na segunda dimensão lá. Teve algumas manifestações da terceira, uma lá, outra aqui, mas aí sumiu. Aí apareceu de novo tudo. Você vê Isaías na primeira dimensão, Jeremias na primeira dimensão. Você vê tudo os acontecimentos. Foram poucos os momentos que você vê Elias
na terceira dimensão, criando para ele, não Israel em si. E Eliseu na terceira dimensão também. Esqueci de falar. E você vê lá na frente, né, na igreja primitiva, na terceira dimensão. Então, essas dimensões, quem criamos, somos nós pela oração. É Deus que manifesta ela quando você ora. Por isso que Paulo falou, antes de tudo, orar pelo mundo, pelos incrédulos, pelo sistema do governo, que é a única coisa que para o crescimento da igreja, se você não sabe, é o governo, mano. É o governo. Sempre foi. Por isso que Paulo fala para orar pelo governo primeiro. Depois, Paulo fala para orar pelo quê? Pela igreja em si. Pelas pessoas. Pelos problemas pessoais. Cada palavra lá significa uma coisa. Um problema pessoal, etc. Então, tá aí. Você tem que dar atenção para isso. Então, o que você tem que entender? Que se a profecia ela está superior à oração em língua pessoal, tá entendendo? Ela é superior ou ela é igual à oração em língua de interpretação, tá? Tá bem o texto aí, depois continuar, ela é igual. Para quem fala língua, interprete, porque é a mesma coisa. É que nem você pegar duas notas de R$50, ou uma nota de 100. Uma nota de 100 representa profecia. Aí você pega duas de 50, o mesmo valor, mesma coisa, final. Tá entendendo? Mas veja só, vocês têm que entender a Bíblia, gente. Se vocês entenderem a Bíblia, é um problema. Vocês vão ensinar errado. Eu quero ensinar vocês a ouvir a voz do Espírito sobre profecia depois. Tem, claro. Então, porque hoje tem muita confusão, né, nessa área. Mas não é o dia hoje, não é a hora. Então, meus amados obreiros do Senhor, eu quero que vocês aprendam que se a oração em língua é a profecia ou a interpretação é maior do que orar em língua, porque está salvando almas, salvando vidas. Imagina só, por que orar pelo governo, por exemplo? Para salvar as vidas. Imagina só a intercessão. Ela está acima de tudo aí. Tá bom? Ela está acima de tudo. Então, mas sempre quando você se apresentar na presença de Deus, siga os rituais do tabernáculo, conforme Paulo ensinou em Hebreus, ou quem escreveu Hebreus. Uma briga para saber quem interessa quem escreveu. Foi Deus que escreveu na mão do homem. Isso que importa. Então, mas veja só. Mas está lá, Hebreus. Hebreus mostra que todo o tabernáculo era uma sombra. O que acontece? Não pode ser anulado o tabernáculo de Moisés, porque ele era uma sombra. Tudo aquilo, um dia eu vou explicar para vocês. Já preguei sobre na escola do ID, né? Vou pregar de novo. Tudo aquilo tem um símbolo. A mesa de sacrifício é tremenda, né? Onde você morre, né? Oh, xarabacomanai, que tremendo. E aí nasce o propósito de Deus na tua vida, que tremendo aquilo. Mas não é o caso agora. Mas tudo é uma alegoria, uma figura do que existe no céu, do que Deus quer para o homem, diz Hebreus. E é um fato. O que acontece? Quando você vai na presença de Deus para interceder, sempre entra pelo sangue de Cristo, porque é Ele que te leva. O que quer dizer isso? Você tem que entrar se humilhando, pedindo perdão por teus pecados sempre, mesmo que você não veja pecado. Tem muito pecado que a gente nunca vai ver. Vai morrer sem ver ele. Tá bom? Essa é a verdade. Tem gente que só tem que se arrepender que o pecado que você vê, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? Por isso que eu falo, o cara tá lá, ó. Ele fala mal dos outros, faz contenda, é invejoso, gosta só de falar mal das pessoas, e isso é um pecado gravíssimo para Deus. De 1 ao 7, de 7 tipos de pecado, Deus coloca e estabelece maior do que 6 terríveis. E um deles é assassinato. E esse é maior. Por quê? Porque ele mata um monte de gente de uma vez só, a língua. Então Deus vê como maior. Então semear contenda entre irmãos. E muitos fazem isso das pessoas. Elas semeiam contenda e não vê como pecado. Aí tá lá na igreja, o irmão fuma. Não foi liberto de cigarro ainda, o cara julga ele. Ou outro irmão bebe, aí enche a cara às vezes, não foi liberto, ou usa droga até mesmo, e ele fica sabendo, aquele irmão usa droga, não sei o quê. Aquele irmão fuma, bebe, não sei o quê, e fica julgando. Você viu só? E ele está no pecado muito maior do que aqueles, porque aqueles são pecados hormonais, de prisão. Aos olhos de Deus é assim que se vê, tá? São pecados de prisão. É diferente daquele pecado de inteligência, que você escolhe roubar inteligência. Você escolhe mentir. Você escolhe falar mal das pessoas. Né? Você escolhe. Não é uma ação hormonal. Né? Não tem um hormônio de necessidade, por exemplo, fisiológica envolvido nele. Né? Fisiológica envolvido nele. Às vezes você mente para ter o dinheiro para poder usar droga. Aí sim, aí é fisiológico. E assim por diante. Isso daí vocês têm que aprender. Já ensinei na igreja, vou ensinar de novo. Pecados hormonais, né?
Pecados visíveis e pecados invisíveis. São aqueles pecados dentro do ser humano que Deus trata dessa forma também. Não dá esse nome, eu dou para facilitar para a mente humana, que o ser humano não consegue entender. Tudo isso a gente vai aprender. Um abraço para vocês. Deus abençoe. E a moral do ensinamento é: ore em língua. A moral do ensinamento não é orar em língua. A moral do ensinamento é interceder. E depois ore em língua. Se tua Bíblia está... Eu sugiro que você interceda. É uma Bíblia já representativa do diabo, tá? A palavra grega aí é convocação, ou exortar. Está exortando, está convocando, ou seja, uma repreensão. Tá entendendo? É algo que você colocar em primazia na sua vida. Então, se você viu na tua Bíblia uma palavra sugestiva, eu sugiro, né, que você interceda, que você possa, né, até admoesto pode exortação, né? Então, mas se está escrito na tua Bíblia sugestivo ou algo parecido, cai fora dessa Bíblia. A NVT mesmo é a tradução boa, legal em algumas coisas, fácil para o povo. Porém, por outro lado, mano, ele dá sugestão. Ou seja, sugestão é uma coisa, é escolha minha, é relativo. Se é sugestão, é relativo. Se eu busco ou não busco, se eu faço ou não faço, né? É relativo. Relativismo é minha interpretação acerca de Deus, do meu ponto de vista. Isso está errado, tá, gente? Então, busque Bíblias, né? Bíblias melhores. E o Márcio já explicou qual Bíblia você tem acesso, que é a melhor já. Vou escrever de novo o nome dela aqui, que é a Bíblia contemporânea, né? Então, você busca tradução contemporânea. Essa é a mais próxima atualmente, né? Ou a NVI Rota 66, Rota 66. Ou a King James, essas três. Rota 66 do Luiz Saião, a Bíblia Rota 66, e a Bíblia King James, né? Também, aquela fiel, né? Fiel, King James fiel, não atualizada, fiel. Então essas daí são ótimas, né? E a Bíblia melhor, contemporânea, mais próxima para o entendimento, mas é mais difícil o português só, para as pessoas que gostam de facilidade. Tem que ter duas Bíblias, a NVI Rota 66, por exemplo, e a contemporânea, King James, tem que ter até as três, um crente, um obreiro, para poder meditar nas três. E comentário bíblico ainda.